transmissão. Então, uma boa tarde mais uma vez todo mundo. Primeiro encontro do semestre para apresentação de pesquisas e diálogo. Pedir todo mundo que não vai falar, fechar o microfone para a gente não ter isso, vazamento de ruídos, então depois para ouvir fica ruim, tá? E aí, então, vamos fazer assim, pela ordem que eu coloquei lá no papel, primeiro é o Paulo, depois o Francisco. Não sei se vocês querem inverter a ordem. Não, inverte, porque eu sou sempre o step. Se o Francisco falar bastante e não der tempo, eu apresento em outra vez, não tem problema. Então tá, que aí ele fica bem à vontade, né? Isso. Tá bom, Francisco. Então fica com você, então, o início, tá bom? Fica à vontade aí, eu vou te destacar aqui, porque aí não sei se você vai apresentar alguma coisa, PowerPoint, mas aí você fica em destaque aí para apresentar. Quanto tempo, Marcelo? Olha, se a gente for ter as duas apresentações, a ideia é você usar até 1 hora, assim, 45 minutos de apresentação, uns 15 minutos para a gente reagir, trocar ideia. Tá ótimo. Não sei se é o suficiente. Eu vou deixar o tempo para o professor Paulo Garcia, assim, que eu estou com saudades de ouvi-lo. Ah, então tá bom. Sempre Então, bom. vou compartilhar aqui. Vamos lá. Tudo bem, gente. Então, estão vendo, né? Tá joia. Apresentarei para vocês o conteúdo do Testamento de Jó. É um texto pouquíssimo falado, devido ao seu caráter, nas suas peculiaridades, né? Um texto bem diferente, que tem as suas exclusividades, né? Vou mostrar aqui, então não preciso adiantar. Então, é uma obra judaica popular do mundo greco-romano. É assim que eu vejo esse texto. Apresentando-me rapidamente, né? Eu fiz o meu mestrado na Universidade Metodista, né? Fui colega do Marcelo estava no doutorado, eu estava no mestrado, frequentei a Universidade Metodista por muitos anos, dei aula no curso de grego, né? Na pós-graduação, lato sensu, mas agora faz um tempo que eu não circulo, né? Quero voltar às atividades aí, a semana de estudos, as atividades, né, Marcelo? Enfim, a minha pesquisa agora no momento é sobre a tradução desse apócrifo, né? Testamento de Jó e também Testamento de Salomão. Eu também pesquisei esse texto, fiz a tradução tanto de um quanto de outro, e eles têm algumas características da comicidade, da linguagem popular, né? Da literatura que foi assim meio rejeitada pela maioria dos judeus e dos cristãos por causa da magia e de uma série de coisas que a religião canônica não se interessa, né? Bem, então começo por essa fala a respeito do Testamento de Jó, né? Está num dos poucos livros publicados sobre o assunto. Existem pouquíssimos livros dedicados exclusivamente para tratar dele, né? Pois não se pode negar que o estudo do Testamento de Jó ainda está em sua infância. Esse texto é de 1989, num congresso que foi realizado para abordar o Testamento de Jó, e até hoje não se avançou muito na pesquisa. Não há muitas dissertações e teses sendo realizadas, né? Não há muitos artigos, muitas publicações no geral. Então, já começando a falar do texto, nós temos então um texto de gênero testamento, e como, né, os testamentos que nós conhecemos, ele traz a maioria das características aí, né? Quem conhece, por exemplo, o testamento, por exemplo, o Enoque, né? Enoque é um exemplo de testamento, embora tenha várias outras características também. Mas ele é um texto que é narrado em primeira pessoa, ele tem, portanto, um olhar retrospectivo, é aquele tipo, então,
de enredo em que o personagem principal percebe que está próximo à sua morte e ele reúne em torno de si seus familiares e conta uma revelação que tinha ficado oculta até então, que ele tinha recebido, mas os demais não sabiam. É assim, né, em 1 Enoque, é assim Testamento de Abraão, é assim em vários livros desse gênero, né? Ele olha para trás e conta como foi a sua narrativa para sua família, com a intenção de repassar uma tradição, né? Então, ao fazer isso, o livro se baseia numa leitura do passado, né? Mas é um passado que já se realizou, então tem essa característica do vaticínio pós-evento, né? Do vaticínio após o evento, que significa que ele narra como profecias coisas que já aconteceram, tendo em vista que a obra foi escrita no período helenístico, mas a narrativa é colocada como num passado, né, longínquo, e não no período helenista. Quem lê no período helenista, as profecias já estão realizadas, mas a narrativa é colocada ficticiamente lá no passado, lá numa narrativa, vamos dizer que pré-exílica, né? Então, comum também dessa literatura, do Testamento, também da Apocalíptica, ele tem uma tradição secreta, uma revelação secreta que ele recebeu de Deus e que ele aguardou até aquele momento para repassar para os seus familiares, né? Para os seus discípulos, poderia ser também. Esse texto traz um pouco do gênero das pastorais, né? As pastorais não são um testamento assim sui generis, mas tem as características, porque Paulo, né, passa a sua autoridade, a sua tradição, né, para Timóteo, para Tito. Aqui também é uma ideia muito semelhante. Ele vai passar, né, o Jó está próximo da sua morte, ele vai passar a sua experiência, né, curiosamente, para suas 3 filhas. Então, esse é um dado importante e curioso, né? E também esse livro, ele está ficticiamente conectado, né, também aos 12 patriarcas. Vejam só, nós temos aí um livro apócrifo chamado Testamento dos 12 Patriarcas, e o Jó, a obra Testamento de Jó, entende que Jó se casou com a irmã dos 12 patriarcas, com a Diná. Então ele se torna uma espécie de 13º patriarca. E esse livro, ele emula a linguagem do Testamento dos 12 patriarcas, ele faz uma conexão com essa obra, né? Então, não é só uma semelhança coincidente, né, ocasional. É uma tentativa de se inserir na tradição dos 12 patriarcas, né? O redator aí, o autor desse livro, fez um trabalho proposital para que isso acontecesse. Então, esse livro, ele tem a dimensão de 53 capítulos, né? Que é o mesmo tamanho da carta aos Romanos, da Epístola de Paulo aos Romanos, portanto, não é um livro muito grande, você lê de uma vez. Ele tem manuscritos em grego, copta e eslavo, né? Então, mostra que foi muito divulgado no mundo antigo. Ele esteve, né, em diferentes regiões do Império Romano e foi acolhido por diferentes expressões do cristianismo. A Igreja Copta tem uma versão diferente das outras duas, que, por sua vez, né, a versão eslava também é diferente. Você tem um núcleo comum dos 3, mas tanto no copta quanto no eslavo você tem inserções diferentes. A versão, eu estou falando isso em vista do grego, porque o grego é original, né? Eu estou falando que essas duas versões são diferentes, porque o grego é original, embora seja o mais extenso. Então, existia uma hipótese sobre
esse livro ter sido escrito em língua semita, né, em aramaico ou hebraico, mas não existe manuscrito que comprove. Essa hipótese foi abandonada e hoje em dia não é mais compreendida como plausível. A origem desse texto, muito provavelmente, é o Egito, mas é uma hipótese que é baseada com o argumento do texto. Por isso é muito difícil de se afirmar, né? Mas é provavelmente o Egito, porque nesse texto existe uma ênfase sobre a magia, né? Jó, ele repassa para suas filhas cordões mágicos que protegem contra o demônio, né? Contra Satanás, e que curam. Então, esse tipo de sincretismo, né, fazia parte da religião de Alexandria e é amplamente comprovado, né, pelos papiros mágicos e por outras investigações que mostraram esse tipo de religião no Egito, né? Procedência, então, portanto, é de Alexandria, do século I depois de Cristo. E aí uma margem, eu coloquei aí a época entre 50 e 200 depois de Cristo, mas o mais provável é 130 depois de Cristo, a época em que esse texto foi escrito. É sempre difícil colocar uma margem tão precisa, né? Por isso eu coloquei aí de 50 a 200, porque contempla tudo o que os estudiosos, todas as hipóteses que os estudiosos colocaram, né? A mais provável é 130. Então, por muito tempo se debateu se esse texto era procedente de judeus ou de cristãos, né? Aparentemente é uma composição judaica. Então, é um Jó, é um herói da Bíblia hebraica, então ele é retomado por algum grupo de judeus, tudo bem, né? Isso aí. No entanto, a sobrevivência desse documento se deu, né, entre cristãos em mosteiros na Idade Média, né? Como eu mencionei, o idioma eslavo antigo traduziu e manteve Jó como uma história de santo, né? A geografia. E nunca se viu em nenhum meio judaico a preservação desses documentos. Então, por isso se discutiu muito se não poderia ser um documento cristão, mas provavelmente não, né? Existem algumas alusões que deram indícios de que essa obra poderia ser cristã, né? Como, por exemplo, a ênfase no pão, o pão aludindo ao corpo, né? Satanás vai vestido de mendigo à porta de Jó e pede um pão. E ele dá um pão e ele tem um discernimento, percebe que é Satanás, e dá um pão torrado, um pão todo queimado. Daí Satanás, que é astuto, fala: assim como esse pão está queimado, ficará o seu corpo após, né, após a minha ação. Mas eu acho que é muito pouco para dizer que essa relação do pão com o corpo significa que se trata de um autor cristão, né? Então, também há uma relação muito estudada e muito interessante entre Testamento de Jó e a Epístola de Tiago. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Os exegetas entendem que essa referência bíblica cita o Jó do Testamento de Jó e não o Jó bíblico, porque o Jó bíblico não é paciencioso, não é? Quem é paciencioso é o Jó do Testamento. Então chegou-se a se estipular que o Testamento de Jó fosse anterior à Epístola de Tiago. Provavelmente não, mas essa narrativa popular sobre um Jó paciencioso circulava oralmente e foi conhecida pelo autor da Epístola de Tiago. Então, mesmo que Tiago não tenha conhecido o materialmente, né, um texto do Testamento de Jó, ele conhece as tradições que levaram o Testamento de Jó a ser escrito, né? E isso não é um fato isolado.
a linguagem de Tiago e do Testamento de Jó se coincidem em vários pontos, né? A escrita e também o modo de discutir a Septuaginta, né? O Antigo Testamento via Septuaginta. Mas é muito mais provavelmente um texto judaico, porque não há sequer uma menção ao Salvador, né? Nós temos a Ascensão de Isaías, né? Que é um texto, um apócrifo do Antigo Testamento, que o personagem principal é do Antigo Testamento, mas esse personagem fala do Salvador, fala de Cristo. Então, evidentemente, a Ascensão de Isaías é um texto cristão, mas esse daqui é difícil imaginar que um texto um texto escrito por cristãos não ia inserir alguma fala, alguma profecia, alguma coisa sobre Jesus, sobre o Salvador, alguma alusão, né? Então, por isso, é muito difícil imaginar que esse texto seja cristão e não fale de Cristo, né? Não aluda, não coloque uma profecia, alguma coisa assim, pelo menos, né? Então, quanto à intertextualidade, já tinha mencionado Tiago, que aí a gente não sabe se Tiago conheceu o Testamento de Jó, ou se o Testamento de Jó conheceu Tiago, ou se as relações são discursivas, orais, né? Mas, além disso, nós temos diversas citações diretas da Septuaginta. Então, o Testamento de Jó é uma ampliação do livro canônico de Jó. Ele pega uma citação da Septuaginta, né? Amaldiçoa o seu Deus e morre. A mulher de Jó fala isso. E ele cria todo um enredo, toda uma estrutura para justificar aquela fala. Ele criou uma personagem da mulher de Jó muito mais complexa, chamada Cítidos. Eu vou apresentar para vocês aí, né? Quando Jó senta nas cinzas, ele descreve como que é sentar as cinzas. No caso, ele coloca sentar no merdeiro, sentar na estrumadeira, né? Sei lá como é que... Eu gosto de falar merdeiro aqui, porque a palavra grega é copria, né? Então, existe a relação evidente por citações diretas com a Septuaginta. Mas existe também aí a relação com o testamento dos 12 patriarcas, que eu mencionei, que Jó se casou com Diná, então ele se torna o 13º patriarca. Ele é um gentil que é aceito como judeu por ter se casado com uma mulher judia, né? A Diná é a sua segunda esposa após a sua esposa Cítidos morrer, né? Jubileus e Apocalipse de Abraão também é muito semelhante, porque no Testamento de Abraão recebe uma revelação, né, de Deus, de que o ídolo não é nada, né, e daí ele vira um iconoclasta e sai destruindo tudo. O Jó é a mesma coisa, é a mesma estrutura, exatamente o mesmo começo ali, né? Não literalmente, mas é a mesma história. Jó era o rei do Egito, curiosamente, o Jó é o rei do Egito, e aí perto da casa dele tinha um templo onde se sacrificava o ídolo, e daí aparece um anjo e fala para ele que o ídolo é a potência do diabo. Daí ele pede permissão para destruir o templo do ídolo. Ele vai lá, destrói, e Satanás vem com fúria contra ele. Então é uma história semelhante a desses dois apócrifos, Jubileus e Apocalipse de Abraão, mas no caso, nos dois livros aí, o personagem que comete o iconoclasmo é Abraão, né? Aqui é Jó. Quanto a Enoque e os textos de Qumran, Jó é alguém que obtém a revelação da realidade supraceleste. São revelações, né? Mas no Testamento de Jó aparece o termo supraceleste. Hebreus, de 10 a 12, é a vida do fiel como uma luta renhida, né? Uma sequência de problemas, né? Parece até a vida da gente, essa vida aí. É um problema em cima do outro, né? Mas é a mulher que manda ele amaldiçoar Deus, é a doença que ele pega, é a pobreza, os amigos que... Enfim, né? Parece muito com a narrativa de Hebreus, né? E aí a gente tem a relação. Algumas aqui, né, podem ser ou podem não ser. Por exemplo,
a vida do fiel como uma luta renhida, pode ser um topos, né, comum do cristianismo primitivo. Não precisa necessariamente ser uma dependência de Testamento de Jó de Hebreus, né? Mas tem uns pontos de conexão. Agora, o mais evidente é a conexão de Testamento de Jó com Jó. E aí a gente vê que é evidente, né, a sua estruturação, né? Nós temos nesse livro, então, inclusive, uma poesia simulada, que não é poesia de verdade, né? Ele simula uma poesia no meio do texto para dizer que é um livro poético, né? Então, nós temos aí as relações, ó, introdução, a narrativa do patriarca Jó, que era um homem poderoso, tal. Aí ele recebe... aí eu estou falando errado, gente, desculpa, eu me adiantei. Aqui a relação de Jó com o testamento dos 12 patriarcas, que também é evidente, né? Você tem a mesma estrutura. Jó segue propositalmente a estrutura desses testamentos, né? São 12 histórias de patriarcas e Jó segue a mesma estrutura. É só isso que eu tinha falado, né? Mas além disso, não retiro o que eu falei. A dependência é evidente do livro de Jó, que ele simula as poesias, que ele simula a linguagem sapiencial, né? Agora, falando da estrutura desse testamento de Jó, nós temos a apresentação na introdução. Jó se apresenta e fala para os seus filhos, né? Ele reúne seus filhos, são filhinhos. E então ele fala que recebeu essa revelação, que o ídolo é falso, então que ele combateu, que ele destruiu o templo do ídolo e que Satanás veio contra ele, né? Começa a contar essa história. E daí o Satanás veio contra ele e retirou tudo que ele tinha. E ele narra as posses, né? O que ele possuía. Então amplia-se demais aquela narrativa do Jó do Antigo Testamento, que era rico. Aqui, o que ele tinha era as vacas soltavam leite e o leite escorria pelos montes e parecia um mar de manteiga, não, um exagero. E o seu gado paria tanto que ele não conseguia contar, né? E aí ele era um homem solidário. Ele tinha 12 mesas dedicadas aos pobres e ele dedicava não sei quantas ovelhas para tosquiar e cobrir as viúvas e os órfãos. Então, assim, tanto a narrativa das suas posses quanto a da caridade, né, que ele promovia aos pobres, é de uma desproporcionalidade absurda, né? O número como ele era benévolo é um número absurdo. Daí, Satanás, quando ele destrói o templo, Satanás vem e promove. Primeiro, Satanás vem disfarçado de mendigo, né? Pedinte, pede o pão, conforme eu disse. O segundo ataque, Satanás vem disfarçado de rei dos persas e promove um motim contra ele. Os vizinhos, os pobres que tinham sido beneficiados por ele, arrebatam todo o seu gado, todas as suas propriedades e põem ele para correr, né? Um vendaval mata os seus filhos. Então ele perde repentinamente tudo que ele tinha, né? Ele conta essa história. E aí vem, então, na parte 2, aí, os seus amigos, os reis, e começam a debater com ele, né? E os reis debatem com ele, um fica possuído por Satanás, né? Os outros são perdoados, mas esse que é possuído por Satanás não é perdoado, né? E eles não entendem por que Jó está naquela miséria, porque a linguagem desse livro é uma linguagem de exagero, de desproporcionalidade. Jó fedia tanto que os seus amigos tinham que ter uma distância de 1 quilômetro dele. Aí eles ficam 3 dias queimando incenso para que seja suportável se aproximar, para pelo menos conversar com ele, né?
e a miséria é tão grande, e os amigos são ricos, né? São reis de outras cidades, ele era rei do Egito e os outros são reis também, querem pagar médico para ele, mas ele entende que não, porque Deus colocou ele naquela condição. E o debate vai em torno da loucura de Jó. Jó é o único sábio, é o único que recebeu a revelação supraceleste, mas os seus amigos o têm como louco, né? Então, a mulher dele também se aproxima e acusa ele de louco, tal. Até que, como que se resolve, né, um romance de baixa qualidade, segundo Aristóteles, né? Como é que se dá o desenlace, né? Deus ex machina, Deus aparece e fala, eu estou do lado de Jó e tudo resolvido. Aí todo mundo recebe a revelação e acabou o problema, né? Porque Deus apareceu. Né? Uma coisa bem forçada, né? Mas nessa revelação é curioso que aqueles que estão ali reunidos, os amigos de Jó, Jó e sua esposa, veem no céu os filhos mortos de Jó. A mulher de Jó queria que Jó convidasse os seus amigos e buscassem os cadáveres dos filhos perdidos. Mas ele se rejeita, porque ele acredita na ressurreição. E estranhamente parece que ao acreditar na ressurreição, ele entende que os cadáveres dos filhos deles não estão debaixo dos escombros. E eles têm a visão, então resolve tudo, né? Porque vêm lá os filhos deles glorificados. E é muito interessante entender que em 130 depois de Cristo, você tem uma revelação sobre sobre a ressurreição, né? Sobre a vida após a morte nesses termos tão diretos, tão, né? Como aí estão. Então, tem a resolução da história principal. Depois disso, existe uma exortação de Jó quanto à solidariedade, porque ele tinha sido muito solidário quando era rico. Tem a exortação a não se casar com mulher que não seja das tribos de Israel. Então, mais uma evidência de que esse livro deve ser judaico, né? E a conclusão que foi tida como um anexo na obra, mas que muitos estudiosos mais próximos de nós entendem que essa conclusão se casa perfeitamente com o restante do conteúdo da obra. O que há nessa conclusão de diferente? Bom, Jó já foi rico, destruiu o templo do ídolo, Satanás veio contra ele, ele triunfou sobre Satanás e voltou a ser rico. Então parece que a obra acabou. Mas aí introduz as 3 filhas de Jó, né? E essas 3 filhas de Jó, Jó está morrendo, está lá em volta da cama, e ele termina de contar a sua história, ele fala, agora eu vou dividir a herança. E a herança dele, ele destina só aos filhos homens. E as filhas ficam indignadas. Aí ele fala, né? Ele fala, não se preocupem, eu tenho uma herança especial para vocês. E essa herança eram cordões mágicos que protegiam de Satanás e que tinham curado a sua doença, né? Então, então elas recebem esses cordões e ao colocar esses cordões, parecem às vezes fala cordões, às vezes falam peitorais e outra vez fala faixa. Ao colocar essa faixa, esse peitoral, né? Sei lá o que é, elas começam a falar na língua dos anjos, glossolalia, língua dos anjos, e começam a ver a carruagem celestial que vem buscar a alma de Jó. Então, sugeriram que isso fosse um anexo, porque é uma nova história e vários elementos que não constavam no conteúdo anterior. No entanto, ela dá uma conclusão e ela novamente dá evidência às mulheres que tinham tido importância ao longo do Testamento de Jó. Então, há elementos que casam muito bem com o conteúdo do restante da narrativa. Não é tão fácil dizer que isso seja um anexo, né? Eu prefiro acreditar com base nos estudos que fiz, que esse texto seja coeso, né? Então aqui eu já resumi o que está aqui, né? Queria destacar com vocês, para vocês sentirem então o teor dessa literatura, né? Vejam só, um trecho. E me feriu com uma chaga grave, desde os pés até a cabeça, e saí da cidade com grande agitação e perturbação.
e me sentei no merdeiro, e tinha o meu corpo comido por vermes, e os fluidos e puzes do meu corpo molhavam a terra. Muitos vermes estavam em meu corpo, e cada vez que um verme se afastava, eu o levantava e colocava no lugar, dizendo: permanece no mesmo lugar em que foi colocado, até que seja ordenado por aquele que lhe mandou, né? Então, você vê a expansão que a Septuaginta já expande e altera o conteúdo da Bíblia hebraica, e isso aqui expande e altera o conteúdo da Septuaginta. Na Bíblia hebraica, não se menciona, né, onde Jó se sentou. Ele sentou no meio das cinzas, que pode ser uma alusão, né? Aquilo ali pode indicar a tal da masbala, né, que é o leprosário, né? Um lugar de abandono, um lugar de exclusão das pessoas que tinham a lepra, né? Mas na Septuaginta já aparece a palavra copria. Jó se sentou na copria, na estrumadeira. Eu acho que estrumadeira é uma palavra erudita, que a gente deve traduzir por uma palavra coloquial, para sentir o drama, né? Que é merdeiro, né? E aí, beleza. Então esse é um ponto que a imaginação aqui se expande, né? Vai no... E o outro ponto é que lá, enquanto lá se fala de dermatose na Bíblia hebraica, na Bíblia grega e no Testamento de Jó, ele já descreve, né, os detalhes dessa doença, né? É uma chaga grave, né? Dos pés à cabeça. E mais do que isso, ele é comido por vermes. Ser comido por vermes aparece no Apocalipse. Qual Apocalipse que é mesmo? Eu li esse texto aí só por causa dessa referência. Num desses apocalipses que a gente estudou aí, Marcelo, com Nogueira, se não me engano... Do Apocalipse cristão ou Apocalipse cristão? cristão? Acho que é o de Pedro. Deve ser o de Pedro. Tá. Mas pode ser outro, mas ou é de Pedro ou é a visão de Paulo. Tá? É um dos dois. Os dois? Ah, obrigado. Pedro, eu sei que tem bastante dito aí. Eu ia até mencionar essa proximidade com o Apocalipse de Pedro dessa cena aí. Então. São os dois mesmo. Os dois. Obrigado. Eu achei que o Cadu estava falando da proximidade com o merdeiro. Não, é com o Apocalipse de Pedro, tá certo. Não, mas que no Apocalipse de Pedro tem o merdeiro também lá, que as pessoas estão todas... Só que é uma pena. Que o pessoal do Apocalipse de Pedro que está no inferno não se contenta. Jó vai colocando de volta os vermes, né? O pessoal do Apocalipse está meio revoltado com os vermes. Essa referência a ter o corpo comido por vermes está nesses apocalipses cristãos, então. E também a pena de Herodes, né? É uma pena ter o corpo comido por vermes. Mas aqui ela é tratada de modo cômico, né? De modo... um modo mais leve de se tratar, porque o verme sai, como o Caduco destacou, né? Que o verme sai e ele coloca de novo. Ele fala, fica aí até o senhor mandar, né? Então, ele está trabalhando aí com várias tradições apocalípticas. Então, eu vou finalizar aqui para a gente mais uma vez sentir o teor dessa leitura. Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem, né? Vamos ver se eu consigo ler esse trecho aqui, ó. Então, o Jó estava distribuindo a sua herança e as suas filhas não receberam nada. Aí continua, aí paramos e tomamos aqui o ponto que eu vou começar a leitura, ó. Disse-lhe a outra filha, chamada Cássia: pai, essa é a herança que dizia ser melhor que a dos nossos irmãos? Mas então, o que há de útil nesses cordões? Será que com eles que ganharemos a vida? Ele disse o pai: não apenas ganharão a vida com eles, mas esses cordões conduzirão vocês para um século melhor, para viver nos céus. Vocês não sabem, filhas, o valor desses peitorais? O Senhor me considerou digno deles, no dia em que Ele aprouve ter misericórdia de mim e retirar do meu corpo as chagas e os vermes. Tendo-me chamado, entregava-me
esses 3 cordões, dizendo-me: levanta, cinge seu flanco como um homem. Perguntarei para você, e você responda-me. Eu, tendo tomado, cingi-me, e imediatamente aconteceu de desaparecerem os vermes do meu corpo, assim como as chagas. E o restante do meu corpo foi fortalecido pelo Senhor, como se nada tivesse sofrido. Além disso, também os sofrimentos que estavam no meu coração tiveram esquecimento. O Senhor falou-me em poder, mostrou-me as coisas que aconteceram e as que estão prestes a acontecer. Então, minhas filhas, agora que obtiveram esses cordões, não receberão ataque do inimigo em absoluto, nem terão os pensamentos dele na mente, porque é uma proteção do Pai. Então, levantem e cinjam-se antes que eu morra, para que sejam capazes de contemplar as coisas que estão por vir sobre minha alma, para que se admirem das criações de Deus. Assim, tendo se levantado, uma delas, chamada Remera, vestiu o peitoral, conforme disse o pai, e ganhou outro coração, que não pensava mais em coisas da terra. Proferiu um dialeto angelical, um hino entoado a Deus. Celular tocando aqui. Um hino entoado a Deus, conforme a enologia dos anjos. E enquanto proferia hinos, o Espírito permitiu que ficasse gravado na veste dela. E quando Cássia cingiu, também teve o coração mudado, como que não pensava mais nas coisas do mundo. E a boca dela gravou um dialeto dos arcontes angelicais. Glorificou a feitura do lugar elevado, porque se alguém quer conhecer a feitura dos céus, é possível descobrir nos hinos de Cássia. E quando a outra, chamada Amalteia Queras, também se cingiu, teve a boca pronunciando em dialeto dos que estão nas alturas, dos que estão na altura, uma vez que também o coração dela foi mudado, abandonando as coisas mundanas, pois falara do dialeto dos querubins. Glorificou o chefe das excelências e mostrou a glória deles. E o que desejava receber o restante do vestígio dos dias da glória do Pai, descobrirá o que está escrito nas preces de Amalteia Queras. Depois que as 3 pararam de entoar hinos, estando na presença do Senhor, eu, Nereu, olha só, um personagem novo, diz que está narrando a história, mas até agora há pouco era Jó que estava descrevendo sua própria vida, né? Em primeira pessoa. Eu, Nereu, irmão de Jó, estando presente também o anjo santo, sentei-me em minha cama, próximo de Jó, e eu escutei as grandiosidades que uma contava para a outra, e escrevi o livro todo, repleto de marcações dos hinos das 3 filhas do meu irmão, para ser salvífico, porque essas coisas são a grandeza de Deus. Depois de 3 dias que Jó estava doente na cama, todavia sem dor e sofrimento, porque a dor não era capaz de tocá-lo por causa da marca da faixa que o enfaixava. E depois desses 3 dias, viu os que vieram por causa da sua alma, e imediatamente, tendo se levantado e tomado uma cítara, deu a sua filha Emera, deu um incensário a Cássia, e deu um tambor a Amalteia Queras. Ou seja, eles têm um culto estático em volta do pai moribundo, né? De modo que nos bendisseram por causa de sua alma. E elas tomaram suas coisas e viram os carros luminosos que vieram por causa da alma dele. E bendisseram e glorificaram cada uma em seu dialeto. As 3 filhas viam e o pai delas via, mas os outros não viam. Tomando a alma, foi voando com ela nos braços e subiu ao carro e rumou ao oriente. O corpo dele foi preparado e conduzido para o sepulcro, precedido por suas 3 filhas e enfaixado.
enquanto entoavam os hinos. E aí o Nereu, deixa eu parar de... Como é que eu faço aqui para parar de compartilhar? Pronto. Então, o Nereu finaliza sua história dizendo que era ele que redigiu esse livro, né? E só mais uma coisa, né? Para finalizar, é o diabo, né? O diabo, ele tem a característica de se disfarçar. Ele se disfarça de mendigo, ele se disfarça de rei dos persas, ele se transforma em vento e derruba a casa sobre os filhos de Jó, e depois ele se disfarça de padeiro, e a mulher de Jó pede doação de pão para ele, ele humilha ela, ele fala, eu te dou o pão em troca do seu cabelo, e corta o cabelo da mulher de Jó em praça pública, e é por isso que ela fica indignada contra Deus, né? Uhum. Esse diabo, ele persegue Jó e ele enfrenta Jó como um lutador, eles relatam, né, como um pugilista. E Jó ganha dele em todos os enfrentamentos. Jó não cede em nada. E aí, Satanás é uma narrativa que vale a pena ser contada porque é muito curiosa. Aparece diante de Jó e da sua mulher e fala, olha, desisto. Ele aparece em prantos, chorando, né? É uma narrativa muito rara de Satanás chorar no mundo antigo ou no medieval, né? O célebre historiador Aaron Gurevitch fala que se Jesus nunca chora, se Jesus nunca ri, Satanás nunca chora. Eu falo, olha, encontrei um texto que o Gurevitch não leu, porque Satanás chora nessa ocasião, né? E então ele chora e reconhece sua derrota. E ao reconhecer sua derrota, ele para de atacar Jó e a vida de Jó é retomada, né? Esse testamento, portanto, traz muitas características de uma religião popular que parece, não, de uma religiosidade popular que não parece fazer parte de nenhuma religião institucional do mundo antigo, nem cristã, nem judaica. Você não encontra referentes de tudo isso. Você pode até encontrar em Alexandria, no mundo antigo, o uso dos cordões, né, dos amuletos aí. Você pode encontrar isso, mas todo esses elementos diferentes não foi encontrado, né, um grupo religioso que os praticasse, que cultivasse esse imaginário, né? Então é isso, Marcelo. Tem 2 minutos antes ainda do que você me pediu. Não, tá ótimo. Bacana. Muito bom. Obrigado, Francisco. Eu vou tirar do destaque só para a gente poder fazer na forma de debate, né? De troca aqui. Só um minutinho, acho que tem alguém querendo entrar. Já pegaram. Eu teria algumas considerações, não sei se alguém gostaria de comentar também. O Cadu deve ter ficado bem entusiasmado aí com os merdeiros dialogando, né? Com mais coisas também. Eu sei. Tô brincando. Mas quer comentar alguma coisa, Cadu? Eu quero. São comentários, né? Não chegou a ser pergunta. Primeiro, boa tarde a todos, todas. Prazer estar aqui com vocês. Não tem sido muito fácil estar por aqui, mas consegui hoje. Que legal. E também são comentários, não são necessariamente perguntas, mas aí o Francisco comenta em cima dos meus comentários o que ele achar que deve. Mas muita coisa me chamou muita atenção, né? Esse merdeiro que Jó se encontra é uma delas, lógico, porque me trouxe a referência da minha pesquisa no Apocalipse de Pedro, né? Elis comentou, e também o Apocalipse de Paulo também traz isso, né? Com essa diferença de que os condenados nesse inferno, que estão também, eu gostei da utilização do popular merdeiro, que a gente acaba traduzindo por fossa, traduzindo por outras coisas, mas é isso mesmo, né? O Apocalipse de Pedro chega a dizer que eles estão lá mergulhados em excrementos, né? Os condenados no inferno estão mergulhados em excrementos. E os vermes devorando, e eles estão inconformados lá, não estão nessa resignação de Jó, de falar, não, volta, pega o vermezinho lá, não, volta para cá, porque o seu lugar é aqui, né? Isso me chama muito a atenção. Uma outra coisa que me chama a atenção, também por conta dessa relação com o Apocalipse de Pedro, mas numa inversão, que é um pouco da desconsideração do corpo, não é? Porque
A esposa de Jó está lá preocupada em encontrar os corpos dos filhos soterrados. Ele diz que não, porque ele acredita. Isso me chamou muita atenção, porque ele diz que não, porque ele acredita na ressurreição. E eles se acalmam quando eles veem corpos espirituais, ou veem fantasmas, ou veem espíritos dos filhos no céu, né? Quer dizer, que não tem a ver com a ressurreição, é quase uma religião, é quase uma coisa meio espírita, porque está se contentando só com a imagem, né? Com esses espíritos que estão ali subindo, que estão nos céus, e o corpo está deixado para lá mesmo, tudo bem, esqueceram o corpo para lá. E a outra coisa que me chama a atenção, que eu achei engraçada, achei um pouco irônica até, é que você menciona que o texto começa a falar que Jó tinha 12 mesas para alimentar os pobres, os pedintes, as pessoas necessitadas, e aí aí ele resolve dar um pão queimado justamente para um mendigo que é Satanás disfarçado, né? Ele tinha 12 mesas para um monte de gente, e aí quando vem o diabo, ele resolve dar um pão queimado. Isso eu achei uma ironia muito interessante também. Quer dizer, poderia ter chamado o diabo para uma dessas 12 mesas, mas ele prefere dar um pão queimado justamente para o diabo. Tinha todos os outros para ele fazer isso, ele resolve justamente para o diabo dar um pãozinho torrado, um pão queimado. Né? Eram esses comentários que me chamaram bastante atenção. O que me chama muita atenção é essa relação com o corpo, né? Tanto a desconsideração do corpo no começo com relação aos filhos, quanto essa referência dos Apocalipse justamente de estar ali enfiado na fossa, no merdeiro, como você chama, e tá, de certa forma, aceitando aquilo ali numa boa, né? E outra coisa também que eu estava já esquecendo são os nomes, né? Os nomes das filhas, que me parecem nomes muito gregos, né? Dessas 3 filhas últimas, essa relação com a magia também, desses cordões mágicos, meio que amuletos, isso também me soa muito interessante. Eram esses os comentários todos? Obrigado. Legal. Eu vou passar para o Silvio, o Francisco, porque eu acho que o Silvio, daqui a pouco, ele vai ter que sair da reunião. Ele tem um comentário interessante. Aí depois você faz um blocão aí de análise, tá? Inclusive vai ser um pouco em cima do que o Cadu disse. Eu vejo uma influência muito grande do judaísmo rabínico nesse Apocalipse, ou pelo menos pelas tradições que o judaísmo rabínico utiliza. Por exemplo, no judaísmo rabínico, Jesus ele é condenado ao inferno no merdeiro também. Então Jesus está lá no meio da merda, condenado ao inferno por ter sido um herege. E ainda assim, isso foi considerado uma condenação light, porque segundo o rabino que comenta, Jesus era um judeu um pecador que procurava o bem de Israel. Então, por isso, ele teve só essa condenação light. Ele compara 3 tipos de grandes pecadores na história de Israel, que é Balaão, Tito, por ter ter destruído o templo, e Jesus. Então, esses 3 eles são trazidos de volta à vida por uma necromancia, e eles, só para relatar como que é a vida deles no inferno, e se Israel realmente no outro mundo tem esse tamanho todo. E uma coisa interessante também é que Diná, nos rabinos, no Talmud babilônico, ela realmente é a esposa de Jó. Na verdade, no texto, há algumas dúvidas sobre a origem de Jó. Eu vou até dar uma lida aqui, porque é bem interessante, porque demonstra as diversas tradições que tinha sobre Jó e que eles tiveram a preocupação de escrever. Começa assim, o Rabino Natan diz: Jó viveu nos dias do reino de Sabá, como é afirmado, e Sabá caiu sobre ele e os tirou. Jó 1,15. E os rabinos dizem: Jó viveu. O Rabino Natan disse que foi no tempo de Sabá, aí vem, os rabinos dizem: Jó viveu nos dias do reino dos caldeus, no tempo de Nabucodonosor. Como se afirma, os caldeus formam 3 bandos. Outra referência no texto de Jó. Aí fala, e alguns dizem que Jó viveu nos dias de Jacó
e que se casou com Diná, filha de Jacó, como está escrito. Você fala com uma das mulheres repugnantes, né? Porque Diná sofreu o estupro, no caso. Também uma referência no livro de Jó. E está escrito lá no relato do incidente envolvendo Diná: ele cometeu um ato repugnante em Israel. Isso conclui o texto da Baraíta. A Guemará comenta: e todos esses Tanaim sustentam que Jó era judeu, exceto pela opinião introduzida com a frase: e alguns dizem, segundo a qual Jó viveu no tempo de Jacó, e ele certamente não era um dos filhos de Jacó. Ou seja, para algumas tradições, o Jó ele era judeu, esposo de Diná, e para outros ele não era judeu. Então, assim, eu não sei até que ponto, né, a gente tem essa dificuldade de falar em influência ou tradições comuns, mas esses dois pontos me chamaram a atenção por ter uma tradição fortemente judaica. Então, parece para mim pender aí para a autoria de um judeu, né, não de um judeu cristão, vamos dizer assim, já que o Talmud, a gente está falando aí por volta do ano 600. Não, certamente, assim, não dá para dizer que o Apocalipse de Jó influenciou, já como você disse, os próprios judeus não abraçaram o Apocalipse de Jó. Mais fácil, talvez, imaginar uma tradição comum aí que os dois dependem. Mas eu achei interessante esses dois pontos. Legal. Pode comentar, Francisco, depois o Tiago fala. Então chama a atenção mesmo essa narrativa de Jó ter dado o pão queimado para Satanás, mas o John Collins escreveu os artigos mais decisivos para a interpretação desse testamento, né? E ele consegue apresentar argumentos convincentes de que esse livro é apocalíptico por causa da noção de revelação, que só Jó tem a sabedoria que lhe permite entender quem é o diabo, porque o diabo se disfarça de padeiro, de rei dos persas, de não sei o quê. Então, quando Jó dá o pão queimado pro diabo, não é por acaso, né? É porque o diabo tinha pedido na porta da sua casa, a sua serva não tinha discernimento e foi entregar o pão pro diabo. Então, ele interfere para que o diabo se sinta confrontado. Então, é uma atitude de sabedoria de Jó, né? Ter dado esse pão pro Satanás, né? E fica mesmo esse desconforto com o modo como Jó trata os corpos dos seus filhos, que foram soterrados, e ele ignora, então, o corpo esses corpos, né? Em vez de realizar o enterro como se imaginava. E a mulher de Jó, ela exige isso como uma atitude também de uma pessoa de bom senso. Mas o bom senso do ser humano é visto como ignorância diante das realidades supremas, né? Então, a mulher de Jó, ela trabalha para sustentá-lo quando ele está sentado no merdeiro, ele está isolado, não trabalha, ela vira escrava e ela só exige isso do Jó, e Jó não faz, né? E aí ela morre e os animais, os pobres, planteiam a sua morte. Os animais, os bois mugem para a sua morte, né? Enfim. Então, as filhas de Jó são os nomes da Septuaginta, né? São os nomes que estão na Septuaginta. O livro de Jó da Septuaginta é muito diferente da Bíblia hebraica, né? Pode-se dizer que é outra versão do livro de Jó, né? E aqui ele se baseia na Septuaginta, né? Então, quanto aos comentários que o Cadu fez, eu acho que é isso que eu tenho a dizer. E do Silvio, sim, Silvio, a esposa de Jó, aliás, a Diná,
esse relato de que Diná era esposa de Jó está no Talmud, e é um dos principais argumentos aí para sustentar esse judaísmo, né? Os comentaristas sempre fazem esse apontamento. Agora, quanto a essa condenação também fazer parte, essa Jó está no merdeiro, esse sofrimento de Jó fazer parte do Talmud, eu não tinha essa dimensão. Mas mesmo assim, parece que essas condenações infernais aí, elas fazem parte do imaginário amplo, né, do Apocalipse, dos Apocalipses, né? Então, o que chama atenção é que Jó vive o inferno dele em sua vida, né? Em carne e osso ele passa pelos sofrimentos infernais, né? Então, obrigado, gente. Obrigado por terem comentado. Legal. O Tiago está pedindo a palavra, então vou passar a palavra para ele. E tem no chat, a Joyce falou que não tem como abrir o microfone, ela mandou um texto, mas o Tiago fala primeiro. E eu também estou de mão levantada. Sim, você levantou, tá certo, Paulo. Não, você é palavra privilegiada, daqui a pouco você ia ter palavra mesmo. Mesmo que não quisesse. Não, minha pergunta é muito rápida. Obrigado, viu, Francisco, pela apresentação, foi muito interessante mesmo. Mas uma pergunta, enfim, pode ser até ingênua, né? Mas uma questão assim, em comparação, né, com o livro de Jó e essa releitura, né, de Jó, essa releitura apocalíptica de Jó, me parece assim que então o livro de Jó ele tenta lidar, ou ele tenta dar conta da questão do sofrimento humano. Me parece que esse é o tema central. Enquanto esse testamento de Jó, esse apocalipse, né, de Jó, ele lida com outras questões e principalmente dessa luta entre Deus e o diabo, né? Claro que está presente no fundo da história de Jó, mas para demonstrar, no meu entendimento, a questão da experiência do sofrimento humano. Como que você entende essa releitura que muda, digamos assim, o eixo central do livro, né? Se é que eu estou entendendo direito as duas coisas. Eu vou ler aqui rapidinho da Joyce, aí também faz um bloco, tá bom? Aí a gente passa para o Paulo, ele vai reagir a você também. Estou no ambiente de ruído. Tá? O fato de uma herança espiritual às mulheres parece um tipo de reparação literária de um status quo em relação ao gênero, ou estaria mais para indicação de uma possibilidade ou função sacerdotal? E aí ela agradece pela aula. Muito bem. Eu vou pela interpretação, Tiago, de que o testamento de Jó, ele é uma paródia do livro de Jó, né? Eu não sei a intencionalidade disso, mas a consequência, a constituição final, é uma paródia porque ele reduz todos os elementos elevados do livro canônico de Jó. Então, você tem uma poesia do grego, aliás, no livro canônico, né, hebraico. Você tem uma poesia do mais alto nível. E aí o Jó constrói umas poesias ali dissimuladas, que não tem métrica, não tem ritmo, é só simulação de poesia. Tem a linguagem fisiológica, que é muito destacada no livro canônico de Jó. Aqui, no testamento de Jó, também tem uma linguagem fisiológica, mas é uma aberração o jeito que se descreve o corpo, como vocês puderam ver alguma coisa aí, né? E a sabedoria do Jó no Antigo Testamento, nas respostas que ele tem aos seus amigos, é uma sabedoria comum do mundo antigo, mas é elevada de qualquer modo. Aqui, a sabedoria dele, ela se reduz a piadas, né? São verdadeiras piadas, porque, por exemplo, o amigo dele faz uma pergunta para ele, né? Assim, por que você está nessa miséria se você é um homem de Deus, tal? E ele responde, você toma água e come alimento. No entanto, então você ingere os dois juntos. Quando saem do seu corpo, saem separados. Você sabe responder como que seu corpo separa as fezes da urina? Então, se você não sabe responder isso, eu também não respondo a sua pergunta. Como que você quer saber das realidades celestiais se você não sabe as realidades corpóreas? Então, a sabedoria, tanto a poesia e o tema do sofrimento, eles são rebaixados ao extremo, ao nível da piada, né? E nem por isso deixa de ser um livro
sagrado para algum grupo social, né? Mas revela um momento de crise social do judaísmo, né? Também. Então eu iria por esse lado, né? O sofrimento de Jó, a discussão de Jó no livro canônico acaba em aporia, não tem resposta. Por que o justo sofre? O problema do sofrimento do justo é tão grave que alguém inseriu a chamada narrativa em sanduíche, o capítulo inicial e o capítulo final de Jó, para ter algum sentido moral. Mas no livro, no conteúdo central de Jó, no livro poético, não tem sentido. E aí ele vai dar uma resposta para o motivo do sofrimento humano. Qual que é o motivo do sofrimento humano? O ataque de Satanás, né? Então, popularizou todo o conteúdo do livro canônico, né? E quanto às mulheres, né, Joyce, é uma questão bastante polêmica. Os comentadores, então, apontam essa hipótese que você levantou de que o fato de você ter o encerramento do livro com um culto realizado por mulheres pode indicar, né, e muito provavelmente indique, um Sitzenleben em que existia sacerdotisas. Pode ser muito, né? Mas também existe uma visão muito negativa da mulher, né? No caso da mulher de Jó. Ela é uma mulher apresentada como sensata, como trabalhadora, como digna, mas ela morre de modo muito cruel por se opor ao seu marido. E aí discutem, será que esse texto é um texto que mostra aí uma misoginia pelo modo cruel como essa mulher pelo fim que essa mulher encontra, né? Ou será que é um texto que assim, que de uma comunidade que tem sacerdotisas femininas, que tem liderança feminina, se for um judaísmo, enfim. Ou será que as mulheres que estão no fim da narrativa compensam o sofrimento da outra? Você tenta contrabalancear porque a comunidade tinha mulheres também. Então, são respostas que exigiriam uma pesquisa maior sobre o contexto do judaísmo em Alexandria, que eu não tenho no momento, né? Do ponto de vista narrativo, apenas narrativo, né? E não o histórico, social do contexto, né? Eu vejo como um destaque muito grande para as mulheres, porque mesmo levando em conta o fim trágico da Cítidos, mulher de Jó, as mulheres têm um papel em todas as etapas dessa obra, né? Legal. Paulo? Muito obrigada. Cadu levantou a mão de novo. Se quiser. Eu agradeço que depois você vai começar, vai falar da sua parte também, né? Aí você já, o meu comentário é rápido, é só por causa da questão que me parece também, ô Francisco, que tem uma expansão desse debate no Testamento, desse debate do Jó canônico, para responder algumas coisas, né? Por exemplo, o diabo, Satanás, no livro canônico, ele aparece ali no começo provocando toda a situação, né? Querendo apostar com Deus e fazer essa provocação toda, depois ele desaparece, né? E aqui a gente tem uma resposta desse Jó que vence o diabo ao ponto de fazer ele chorar, né? Então de certa forma, tem uma resposta aí que o canônico deixou meio solto, né? Cadê esse adversário que provocou essa confusão toda e desapareceu? Para uma solução para a coisa. O Jó venceu, inclusive, o diabo, e aí ele tem a sua sorte restaurada, né? Vai falar? Eu só tendo a concordar, é isso aí mesmo. É um fim um desfecho pro Satanás na narrativa de Jó. Uhum. Então, vamos lá. seguir com o Paulo, mais para o Uhum. final. Tem umas questões aqui que surgiram, a gente tenta resgatar. Tudo Tá? bem. Não, eu tenho assim observações sobre essa questão de vincular o livro a algum grupo. Antes disso, quer dizer, para mim o livro de Jó canônico
é quase que uma brincadeira para questionar o conceito do Deus dos céus. Quer dizer, esse Deus dos céus não sabe o que está acontecendo e o Satanás fica numa disputa e esse Deus dos céus ele não dá resposta ao sofrimento humano. No final do livro, aí o Deus que se revela a Jó é o Deus do Êxodo. Então é uma briga pós-exílica em torno de conceitos de Deus. Por isso que eles não estão muito preocupados com Satanás, porque a corte celestial não interessa para o livro canônico. Só que aí vem a minha questão de fundo. Essas ideias transitam e eu teria alguma dificuldade de dizer o Jó, esse Apocalipse de Jó, ele é judaico, ele é grego, ele é judeu, grego, ele é cristão. Eu acho que ele pode ser tudo. E aí vem uma questão para mim, porque esse livro ele é rejeitado por todo mundo. Consequentemente, ele pode ser dessas camadas populares que transitam num hibridismo muito grande. Consequentemente, ele não tem pai. O judaísmo rabínico está ecoado nele. Como também a questão da ressurreição cristã. Essa ressurreição aparece já nos modelos que o cristianismo, nos seus escritos, vai começar a apresentar, muito influenciado pelo neoplatonismo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho o papel das pitonisas, que têm o dom de línguas e é uma coisa muito ligada a esse mundo grego. Ou seja, esse livro pode mostrar para a gente esse recorte da religiosidade popular que transita. Eu vou brincar aí, a pessoa que vai no culto de libertação na segunda, vai no culto de descarrego na terça, e na sexta-feira está lá no terreiro para fazer um despacho. Quer dizer, ou seja, ele ecoa tudo, mas não pertence a ninguém. Seria um jeito, talvez, de entender melhor esse texto e recolocar um pouco essa discussão da religiosidade, que ela não tem que necessariamente representar um grupo, representar uma escola ou representar um movimento. Ela pode transitar por tudo. É que a gente faz as casinhas e coloca as coisas, cada uma na sua casinha, e aí tem hora que não cabe nada em lugar nenhum, né? Então, assim, esse livro, para mim, ele traz muito esse eco daquilo que vai ser uma crítica. Por exemplo, quando você pega os pais da igreja criticando os costumes judaicos no cristianismo. Você pega o judaísmo rabínico e ele vai questionar no Talmud a possibilidade do Jó não ser judeu. Quer dizer, ou seja, eu tenho negativas acerca de afirmação desse texto. Ele incomoda todo mundo. Ele pode ser um texto, então, que atravessa tudo. Mas é só essa observação que eu queria fazer aqui, gente. Eu queria só completar, Paulo, que eu acho que assim, toda essa discussão passa pela ideia da rede textual. Eu acho que quando a gente pensa em rede textual, e aí o Francisco trouxe alguma coisa de intertextualidade, Francisco, e eu acho que quando você pensa na ideia de rede textual, não só no sentido de lendo, os textos sendo lidos uns pelos outros, mas circulando e sendo ouvidos e as ideias sendo transmitidas, você não tem necessariamente que trabalhar o conceito de dependência textual, porque está naquela semiosfera ali do que a gente pode chamar de um cristianismo popular, né? do judaísmo popular de cunho cristão, alguma coisa assim, né? Que é híbrido, ele dialoga, é sincrético sobre vários aspectos. O teu texto dialoga com a cultura helênica por meio da Septuaginta, então ele faz um mergulho, mas tem lá todo o seu aparato judaico.
Então, ele tem esse gosto que os cristãos, né, o Tiago, ele já aponta para uma leitura de Jó na cultura popular, pela cultura popular. Então, eu acho que se a gente trabalha com o conceito de rede textual, a gente resolve, não é assim no sentido de simplificar, mas no sentido de colocar num patamar que o Paulo está falando, de não ficar procurando caixinha, né? Você pensa de forma mais ampla e as coisas estão circulando ali. Aparentemente simplifica, mas na verdade fica bem mais complexo até. Para quem gosta de rótulo, né? Fica bem mais complexo você pensar nessa coisa híbrida que não está bem definida, o grupo certinho, né? E eu acho que isso é bastante instigante para a pesquisa, né? Eu só queria falar que assim, eu fui mais expositivo, né, do que interpretativo. Embora quando a gente expõe, a gente coloca a nossa opinião também, mas eu não pus a minha interpretação, né? Aham, O meu interesse nesse estudo é por causa do teórico que eu estudo há muitos anos, né, Mikhail Bakhtin, que aham, tem uma afirmação que diz, né, que no mundo antigo todas as obras canônicas tiveram suas versões paródicas que eram tão válidas quanto as canônicas, né? Então eu vou mais por esse caminho também de entender ah, como uma paródia, de aham. entender o valor literário desse texto, né? Mas os comentaristas, que como eu expliquei para vocês, não são muitos, eles são exegetas histórico-críticos que sempre fazem essas perguntas que mais escondem do que revelam, né? É verdade. Muito bom. É, o, o, o James já está perguntando se o Testamento de Jó tem alguma relação com a dinastia Asmoneia. É, pois é, né? Mas pela época que ele pode ter nascido, já tinha passado, né, o período dos Asmoneus. É bem posterior, né? É, Tem exatamente. algum consenso que pertence? Ou que não pertence, né? É isso, gente. Só para fechar mesmo, o Jair perguntou aqui: o Apocalipse de Jó é um texto que reflete várias influências, incluindo o judaísmo helenístico. Essa corrente de pensamento surgiu após a conquista de Alexandre o Grande, levou à fusão entre as tradições judaicas e as culturas helenísticas. Na sua opinião, o fato do livro do Apocalipse de Jó, que na verdade é Testamento de Jó, né, que eu acho que ele confundiu o nome, não sei se ele está se referindo ao Apocalipse de Jó, mas não ter sido aceito pelos judeus tem na influência helenística o seu principal motivo de recusa? Por que esse material não teria sido aceito pelos judeus? Seria talvez essa questão, né? Vamos lá. Eu acho que, né, primeiro, ele é escrito em grego, né? Um motivo mais técnico. Mas eu acho que a linguagem dele é uma linguagem de vulgaridades, né? Que parece não ser uma linguagem aceita por um segmento institucional. Aham. É. Seria mais uma questão do próprio texto do que alguma relação com alguma coisa cultural, né? Isso, com conteúdo, né, propriamente. Conteúdo. Né? E tem essa coisa que você falou, o grego, textos em grego, ali pelo menos no final do século I, já eram rechaçados. De cara. Né? Né? Era motivo de rechaço. Bom, gente, acho que ainda tem tempo ainda, o Paulo. Acho que você consegue, hein? O que você acha? Opa, tá fechado seu microfone. Eu dou uma resumida, Uma porque pena, mas. eu já tinha falado um pouco sobre o pano de fundo desse texto, acho que semestre passado. Agora, Sim, sim, sim. isso, agora é o texto mesmo, né? Aham. É, Então aí, boa tarde, gente. Eu tinha oferecido falar sobre o texto que eu apresentei lá na Oxford Institute, mas para a gente já ter texto para começar. Mas aí também o Francisco já tinha tudo, podia ter ficado só com o texto dele, mas vamos lá. Eu trabalhei a questão
sobre peregrino como critério de pertencimento cristão num mundo hostil, numa leitura de 1 Pedro. Estou traduzindo a palavra paróicos por peregrino, que pode ser traduzido também por estranho, estrangeiro, mas eu optei por traduzir por peregrino, porque ela vai receber uma conotação positiva em 1 Pedro. Uma palavra que servia para ser vergonhosa, ela se torna um código identitário de honra. Então, ele transforma a honra, vergonha em honra. Então, para entender, em primeiro lugar, algumas informações aí de 1 Pedro, que para mim são pano de fundo, né? Quer dizer, 1 Pedro, ele demonstra um pouco o caráter plural das origens do cristianismo. Eu sempre trabalho, todo mundo já sabe que eu gosto de ver a perspectiva das escolas, dos grupos de segmento, de lideranças carismáticas, né? Então, Paulo, Pedro, João, principalmente, e grupos de seguidores que se identificam como, já na época do próprio Paulo em vida, já tinha gente que falava: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, ou eu sou de Apolo. Quer dizer, então, esse tipo de identificação já tinha. Porém, 1 Pedro é um elemento estranho, porque ele é um escrito de autoridade petrina, embebido de teologia paulina. Ou seja, 1 Pedro pode ser um sinal desse processo de formação do cristianismo primitivo, que essas escolas vão se fundindo. Então, grupos de seguidores de Pedro absorvem grupos de seguidores de Paulo, e a autoridade petrina é mantida, mas a teologia paulina está lá presente. Então tem discussão do Köster, do Davis, do Horel e outros, mostrando aí toda essa questão da discussão da presença dos paralelos, dos ecos paulinos em 1 Pedro. Mas aí eu não vou olhar isso, eu quero olhar como que 1 Pedro responde a uma nova realidade do cristianismo. Quer dizer, os escritos cristãos, num primeiro momento, querem preparar os seguidores de Cristo para a volta imediata dele. Então, principalmente os escritos paulinos estão localizados nesse ponto. Porém, com a demora da volta de Cristo e a necessidade de perceber que os cristãos vão ter que continuar no mundo por mais tempo do que eles esperavam, você precisa reorganizar a vida diante do mundo que lhe cerca. Eu brinquei, acho que com algum grupo que eu estava falando sobre isso, acho que foi lá na Inglaterra mesmo, dizendo: imagina o cara que está num trabalho horrível, um chefe horrível, com amigos horríveis, mas ele fez uma entrevista de emprego e vai conseguir um emprego dos sonhos. Então, como ele está esperando esse emprego dos sonhos, ele aguenta o tranco de ficar naquele emprego horrível. Só que, de repente, ele recebe uma resposta que talvez demore um pouco mais do que ele esperava, que eles não têm muita previsão de quando ele vai ser chamado para esse emprego novo, e ele vai ter que ficar no antigo até que esse novo saia. Aí como é que eu vou continuar sobrevivendo nesse lugar horrível com uma esperança futura? Quer dizer, esse é o drama que está por detrás do cristianismo primitivo. Vou viver nesse mundo por pouco tempo porque Cristo vai voltar. Mas se ele está demorando, eu não sei quando que ele volta, como é que eu continuo vivendo nesse mundo? 1 Pedro, ele está dirigido a um grupo que está numa região muito tensa. Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, e o uso da palavra paróikos, quer dizer, aquele que vive ao lado da casa, o estrangeiro sem direito, e aí tem o livro do Eliot, lá o comentário a 1 Pedro, muito preciso nisso, né? Quer dizer,
Eu estou num mundo onde ser estrangeiro não dá direito, não protege a vida, não guarda. Ser estrangeiro, então, nesse caso, ser um paróicos, é ser alguém que não tem a proteção de ninguém. Então, por detrás disso, eu tenho o patronato romano como a grande tentação, porque o patronato romano, ele protege. Se eu tiver um padrinho, se eu tiver alguém que me defende, eu consigo ter um mínimo de dignidade ou um mínimo de segurança de vida. Como eu não tenho essa possibilidade, eu tenho dois caminhos. Um, buscar me moldar ao sistema patronal, ao sistema romano, aos sistemas locais para sobreviver, ou reler os meus códigos de identidade. Aí entra a proposta de 1 Pedro, de reler os códigos de identidade à luz da fé e transformando critérios e transformando deixa eu só acender uma luz aqui, e transformando as relações internas da comunidade. Então, vamos lá. Já no primeiro capítulo, o texto, nesse questionamento, vai falar que os cristãs são desafiados a sair da ignorância e viver na graça. E aí 1 Pedro 1:22 vai dizer o seguinte: tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Ou seja, o amor, esse amor, herança paulina, desse amor solidário e tudo mais, ele vira um código intracomunidade de relacionamento. Dentro da perspectiva aí que trabalha o João Batista, na questão da amizade, isso vai aparecer também em 1 Pedro, o amor na reciprocidade das relações comunitárias é uma forma de viver em santidade. E mais do que isso, né? É uma forma de sair do mundo da ignorância. Então, ele cria esses critérios de honra e vergonha, invertendo a honra e a vergonha, e ser peregrino vai ser, então, uma forma de ter a honra de poder viver fora do sistema. Mas para isso eu preciso transformar uma característica que era das práticas cristãs dentro da teologia paulina num código de pertencimento da comunidade. Eu vivo intracomunitariamente o amor recíproco, na perspectiva não da reciprocidade do patronato, mas na reciprocidade generalizada, que é o amor não fingido, o amor que se oferece totalmente pelo outro. A partir daí, já no capítulo 2, ele faz o convite a que a comunidade se assuma como peregrino e forasteiro. Então, ele usa as duas palavras, né, o paróicos e o paritademos, demonos, peregrino e forasteiro, como um critério de pertencimento, não como uma vergonha, sou um sem direito, mas como um critério de honra, eu sou um sem pertencimento. Eu sou um peregrino, por isso que eu traduzi positivamente a palavra. Como peregrinos e forasteiros que são,
que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Estou no capítulo 2, de 11 a 17, tá? Tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando acusarem os de malfeitores, observando as boas obras que vocês pratiquem, glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. Ou seja, diante do jeito que os gentios vivem, eu vou viver de um jeito diferente, porque eu sou peregrino e eu sou forasteiro. Então, e pratico esse amor intracomunidade e respeito. Tanto que vai ter um texto que é muito complicado para nós, né? No versículo 17, trate a todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honre ao rei. Honrar o rei aí é complicado, mas está dentro desse código. Como é que eu lido com os de fora, como é que eu lido com os de dentro? Então, o versículo 17, né, do 2 que eu estou citando. Tratem a todos com honra, de fora. Honrem ao rei, de fora. No centro, ame os irmãos na fé e temam a Deus. Então, eu tenho aqui um sanduíche, na qual a relação com os de fora é de respeito, a relação com os de dentro é de amor e com Deus de temor. Então, códigos de pertencimento intra e extra-comunidade. É lógico que não dá para falar mal do rei num mundo que se perde a cabeça por causa disso, né? Então eu crio essa relação, os de fora e os de dentro. Honra aos de dentro, aos de fora, amor aos de dentro. Ao rei, honra também, a Deus, temor. Então, assim, cria essas oposições. A partir daí, no capítulo 3, ele trabalha a ideia do amor mútuo como a forma de viver comunitariamente. Então, no 3:8, por exemplo, finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, aí é o tema que o João Batista gosta, né? Fraternalmente amigos. E aí eu falo do João Batista porque ele trabalhou muito esse critério da amizade como um elemento também de sobrevivência no mundo antigo. A amizade não é só uma afeição, mas é também uma forma de sobrevivência, de organização, de associação no mundo antigo. Então, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. E depois ele vem, não pague mal com mal, nem ofensa com ofensa, tem todo códigos de pertencimento. Mas, então ele vem nesse crescente, o amor mútuo, o assumir ser estrangeiro e o viver a fraternidade do amigo, da amizade, a misericórdia, a humildade. Para, quando ele chega no capítulo 4, e eu termino no 4, porque o capítulo 5 tem toda uma discussão de glosa, de outro texto, ele tem uma linguagem diferente mesmo, mas eu fico só no bloco que é consenso do capítulo 4, né? Que vem a perspectiva escatológica. Então, no 4:7 em diante, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, sirvam uns aos outros, conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá,
para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Aqui seria o final desse grande bloco aí de identidade e de pertencimento. Por isso que eu falei que o capítulo 5 ele é estranho, né, ao texto. Mas o interessante é isso. Ele termina com uma síntese, partindo dessa perspectiva da volta de Cristo, o fim está próximo, vai estar sempre próximo, né? E enquanto o fim não acontece, o amor mútuo, a hospitalidade, o serviço. E é lógico que esse texto que eu li, de como viver os dons, a gente percebe o eco do pensamento paulino muito forte aí. Mas nessa perspectiva do serviço. Portanto, 1 Pedro, ele nos traz aí um pouco essas dicas. Eu estou falando isso, eu compartilhei o texto em inglês no grupo lá atrás, né? Então, se alguém quiser, tá aí no nosso grupo, tá em inglês o texto, né? Tá bem maior, com notas de rodapé, tudo. Mas o texto de 1 Pedro, ele nos traz, então, essa ideia desse cristianismo que ele vai se juntando movimentos distintos, grupos vão se aproximando e novas respostas vão se criando a esse mundo que vive. Quer dizer, em meio à hostilidade que se vive nesse mundo, e eu me lembrei muito do Nietzsche, né, que ele, quando questiona o cristianismo paulino, e o cristianismo e o pensamento paulino, que ele fala no Genealogia da Moral, né, que o cristianismo transformou honra em vergonha. Esse texto aqui ele faz exatamente isso. O que é fraco, o que é vergonha e o que seria ruim é transformado em honra. E aquilo que seria honra naquele mundo é transformado em ignorância. Então é um processo de resposta do cristianismo a esse mundo greco-romano que ele vai ter que continuar existindo. Vamos ter outras respostas, que aí é a resposta de você se adequar totalmente ao mundo greco-romano. Mas assim, a gente tem esses movimentos periféricos que vêm com respostas diferentes e interessantes. Então, um pouco isso que eu queria compartilhar, né? Fui bem rapidinho aí, mas acho que dá para ter uma visão de conjunto. É isso, Marcelo. Bem legal. Alguém tem alguma questão? Eu tenho alguns pontos para análise aqui. Se alguém quiser comentar primeiro. Então, eu vou começar. Durante essa coisa da pertença, que eu acho que tem tudo a ver com a forma como esse pessoal se organizava, né, no mundo antigo. A entidade está ligada a uma pertença, né, a uma identificação de grupo, que é diferente do hoje em dia, que a identidade da pessoa é plural e tem muito a ver com o que ela constrói, né, na sua vida, mas ela tem relações de grupo. Eu sou cristão, então está ligado, né, a uma prática da religião. Eu sou professor, então estou ligado a uma classe de trabalho. Mas no mundo antigo não funcionava assim, né? O cara era uma coisa e aquilo ele mergulhava naquilo porque tudo estava até misturado, né? O cara que trabalhava por exemplo, no açougue, ele trabalhava para o templo, né? Ele trabalhava lá para o pessoal lá dos sacrifícios e tal. Não sei se foi você que mostrou uma vez que o ouro de Corinto ficava em frente ao templo lá da, da cidade. Então os bichos eram mortos e puxavam para lá e aí lá eles já eram descarnados e vendia carne. Então toda aquela discussão, pode comer ou não pode comer aquela carne? Que da onde que ela vem, né? Ela não vem do frigorífico, vem do templo, né? Tá tudo conectado. Mas assim, tem um negócio aí que me chamou a atenção na tua leitura, que eu não tinha percebido, mas nessa perspectiva que você está falando, aí me chamou a atenção. Quando ele fala dos gentios, ele não quer ficar parecido com os gentios.
Você acha que quando ele coloca assim, gentios, do ponto de vista do lugar de fala dele, ainda estaria numa postura intrajudaica? Porque o Paulo, ele falaria, nem gentio nem judeu, não quero nada com ninguém. Né? É neutralidade total. Já o Pedro, ele posiciona em relação a um determinado grupo específico, são os gentios, que é grande, né? É bem genérico, de fato, mas os judeus não se aplicam a esse grupo, pelo menos tecnicamente não. Eu queria te ouvir sobre isso. E uma outra coisa, quando fala da honra ao rei, que você até falou assim, pô, estranho isso, mas tem a ver com o fato de que aí ele pode perder a cabeça, eu sempre acho que todos os textos do Novo Testamento que tem essa pegada de, olha o rei, né, dá as autoridades, para mim, a raiz está no dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Seja Romanos 13, seja esse texto aí, eu acho que, no fundo, o pano de fundo é uma consciência dos seguidores de Cristo, né, os cristãos nesse sentido, né, não no sentido da religião, mas daqueles que seguiam a Cristo e fazem parte das comunidades apostólicas, de que esse mundo é desses caras mesmo, então a gente respeita eles para não ter problema, mas que o senhor de tudo mesmo é Deus. Né? Então esses caras têm um poder específico que a gente tem que respeitar para não morrer, mas o negócio é que Deus está acima de tudo. Né? Me parece que tem esse pano de fundo aí nesses textos. Queria te ouvir sobre essas duas coisas, depois a gente abre para o restante pessoal. Ô, Paulo, só pegando essa última palavra do professor aí, complementar. Lá no texto de 2 Pedro, a mesma expressão, né? Timate e timestet, para honrar a todos, verso 17, a todos honrai e honrai o rei. Não seria, eu acho que nessa linha que o Marcelo fala, é só fazer o básico mesmo para o rei. É só para não criar confusão. Não seria isso? Não é atribuir algo, não. A gente só está falando isso aqui para não criar confusão. Não deve ter ele em autoestima, não. É só para criar. Já que a gente honra a todos, a gente vai honrar ele também. Só para complementar essa pergunta do Marcelo. Uhum. Tá, eu vou começar pela última, porque a primeira é a mais interessante para mim. Não que a segunda não seja. Eu acho que a gente precisaria se debruçar um pouco mais, primeiro, nas perspectivas de visão de mundo do primeiro século. Quer dizer, queira ou não, ainda você está debaixo daquela ideia que a autoridade ela é divina. Então, assim, de certo modo, é difícil você lidar com a possibilidade de alguém ter poder sem ter pelo menos uma permissão de Deus. Quer dizer, como é que eu me viro com uma coisa dessas? E eu acho que os cristãos começam a lidar com isso de um jeito diferente. Explico. Então, assim, eu estou falando isso para dizer o seguinte: não é só uma estratégia de sobrevivência, mas é uma resposta para uma pergunta que tem a ver com uma perspectiva do poder divino. Porque, assim, se esse rei tem poder e Deus é Deus, por que esse rei tem poder, sabe? É uma coisa. Quando eu pego, por exemplo, Romanos 13, a primeira tentação, 13 de 1 a 7 é uma glosa, porque se eu pegar e tirar lá, ele não faz falta no texto. E não faz mesmo. Por outro lado, eu acho que ele está muito bem encaixado lá. Quer dizer, ele é uma quebra, mas que não foge da lógica. Então, eu estou dentro de uma retórica grega de que faz uma discussão que você sai do assunto, mas você continua no assunto. A primeira parte de Romanos, capítulo 12 para frente, 13, está falando da relação com os inimigos. E a relação com o rei está dentro da questão do inimigo. Eu honro ao rei, porque eu reconheço que se ele tem algum poder,
ele tem alguma permissão para isso. Mas ele não é ungido de Deus. Ele tem um poder, mas ele é inimigo. Como é que eu me relaciono com o inimigo? Então eu me relaciono com o inimigo dentro da Eu estou ouvindo eco, é meu ou é... Eu acho que Não, eu estava ouvindo eco, assim, eu não sabia se é alguém querendo falar ou... Bom, não, eu tinha esquecido de fechar meu microfone e acaba, às vezes, da eco. tá, não, desculpa. Então, assim, então eu honro o rei nessa perspectiva dessa visão mais densa desse mundo, mas ele não é ungido de Deus. Então, assim, eu estou quebrando esses paradigmas de que se ele tem poder é porque Deus deu, então ele é de Deus. Não, ele tem poder, faz parte dessa cosmovisão, mas necessariamente nem todo mundo que tem poder é de Deus. Eu estou entrando no terreno aí do que vai me permitir lá na frente questionar que nem toda autoridade procede de Deus. Mas para isso tem que construir um caminho. Eu acho que o Novo Testamento ele está nesse mundo e por isso essa ambiguidade que para nós hoje fica um problema. Então, assim, não, toda autoridade foi constituída por Deus, tem que orar por toda autoridade. De repente, quando a autoridade no nosso mundo que foi eleita não corresponde ao nosso ideal de autoridade, então é demoníaco, porque a gente lida mal com isso até hoje, né? Por causa dessa ambiguidade do texto bíblico. Mas, para mim, é esse processo de começar a construir uma resposta que nem todo poder é um poder que reflete a vontade ou a concessão de Deus. Quer dizer, nesse imaginário. Então, por isso que honrar ao rei está dentro do escopo do que se espera do ser humano do primeiro século, mas eu já tenho um elemento de crítica. Eu honro ao rei, eu honro ao estrangeiro, ao gentil, eu trato bem o gentil, trato com honra todo mundo, mas eu amo o da comunidade e eu temo a Deus. Quer dizer, começa a estabelecer fronteiras. Quem é o gentil? Primeira tentação, Marcelo. Porque está debaixo da autoridade petrina, eu tenho esse mundo embebido em cristianismo judaico. Mas eu tenho todo o eco de teologia paulina. Acho que 1 Pedro começou a construir uma identidade cristão e o outro, não cristão. Ou seja, o gentil, que era o não judeu, agora ele vai começar a se tornar o não cristão. É um pensamento de herança petrina, mas que nesse mundo paulino ele vai ganhar nesse mundo de fusão, ele vai ganhar uma conotação diferente. Quer dizer, então a gente está nesse momento desses hibridismos aí interessantes que criam novos conceitos usando antigas palavras. Que depois eles vão adotar a palavra pagão, né? Exatamente. Porque aí você vai para o latim, né? Paganos. Uhum. Interessante. Faz sentido. Legal. O José levantou a mão e o Cadu também está querendo falar. Dá a palavra aos dois, aí você responde em bloco. Tranquilo. Amém. De uma certa forma, quando o professor Paulo respondeu ao João Batista, respondeu um pouco da minha questão, mas eu vou colocar aqui novamente, porque acho que dá para ter algumas dúvidas ainda. Qual seria a diferença entre honra e amar, né? Sobretudo comparando lá com o Sermão da Montanha, a Aula da Montanha, Mateus 5, 43, 44, quando Jesus ele fala: ouviste que foi dito
Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu digo, porém, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Né? Mas na sua resposta ao João Batista eu consegui compreender um pouco. Né? Mas quando se entendendo que Jesus, quando ele fala isso, Mateus, quando coloca essa fala na boca de Jesus, está no contexto de dominação romana. Né? Então o inimigo aqui se entenderia como o Império Romano, né? Para a comunidade primitiva. Ele fala para amá-los, mas já Pedro vai colocar essa questão do honrar. Né? Até que ponto a honra deixa de ser amor e até que ponto o amor deixa de ser honra. Cadu, pode falar de uma vez. Eu ia pedir para o Paulo falar um pouco mais sobre essa questão da hospitalidade, mas eu acho que enquanto ele falava sobre esse eco dessa teologia paulina, né, em Pedro tem esse enfoque, né, tem esse enfoque de como lidar, dessa abertura para lidar com o de fora, porque enquanto ele falava disso, me lembrei lá de Lucas, né, dos caminhantes de Emaús que estão lá indo embora, não reconhecem, encontram Jesus fora da cidade e levam ele para dentro de casa, e depois, quando ele vai partir o pão, porque ele não, como peregrino, como forasteiro, ele não teria esse papel, né, de presidir a mesa e repartir o pão, ele falou, opa, eles reconhecem, então, num suposto estrangeiro ou num suposto peregrino que está no caminho de Emaús, eles reconhecem o Senhor, né? E aí, outra coisa que eu ia falar era uma brincadeirinha que, assim, que o Paulo estava falando desse poder do rei que reflete a vontade de Deus ou não, que Apocalipse dá jeito nisso, né? Que ele destrói tudo, detona todos os poderes do mundo e quebra o pau e resolve o problema depois lá no Apocalipse com a violência da reação divina aos poderes do mundo. Legal. Gente, as duas perguntas para mim tem duas coisas que a gente junta, né? Ué, cadê o Cadu? Sumiu. Ele estava aí. Ele fechou a câmera. Não, tudo bem. Começando assim pelo José do Carmo, para mim é muito legal quando eu ponho o Sermão do Monte ou quando eu ponho Mateus junto com 1 Pedro. Eu estou colocando 1 Pedro uns 30, 40 anos depois de Mateus. Ou seja, o princípio que era amplo, nessa hora de criar identidade para a sobrevivência, eu passo a aplicar para os de dentro. Ou seja, aquilo que era uma possibilidade ou um jeito que todo cristão deveria viver no mundo, se transforma numa possibilidade de organizar e viver a comunidade. Então, eu jogo para dentro das relações da comunidade. O Tiago tem que sair. Legal, Tiago. Eu jogo para dentro da comunidade o tipo de relacionamento que deveria ser marca do cristianismo, mas agora é marca identitária. Então, assim, já vai criando essas fronteiras, né? Já vai criando essas separações. Do mesmo jeito que, agora indo para a pergunta para a fala do Cadu, do Apocalipse, o Apocalipse resolve o mesmo problema de um jeito diferente. Que eu estou no final do 1º século, talvez um pouco antes de 1 Pedro. Aí tem uma briga, se 1 Pedro vem um pouquinho antes do Apocalipse ou vem depois do Apocalipse. Eu jogaria um pouquinho mais para frente. No Apocalipse, a resposta é diferente. O poder do rei foi dado pelo demônio. E ele é um poder enganador. Eu tenho a mesma pergunta de fé. Como é que um rei ímpio pode ter poder se tudo vem de Deus? Não, tem poder que não vem de Deus, Apocalipse. Não, tem poder e tudo bem, vem de Deus, eu honro,
mas ele necessariamente não é exercido em nome de Deus, é o de fora. Então, assim, são tentativas de organizar de maneira diferente a resposta para esse drama, que faz parte das convicções de fé de toda a tradição bíblica, né? O profetismo sempre atuou na perspectiva de que o poder vem de Deus. Por isso que o profeta pode enfiar o dedo no nariz do rei. Ageu achou que isso estava valendo ainda, enfiou o dedo no nariz do rei estrangeiro, que estava longe, e desapareceu ele, o Zorobabel, desapareceu todo mundo. Durou 3 meses a profecia, ou seja, já não dá mais certo questionar em nome de Deus o rei, porque alguma coisa não está batendo mais. Quer dizer, aí vem o drama de como que eu lido com essa convicção antiga. E as respostas vão surgindo. Sobre hospitalidade, Cadu, para mim essa é a grande questão, que quando Paulo lida com a hospitalidade de maneira até mais ampla, lembra que ele pede em Romanos, último capítulo de Romanos, nossa, me fugiu, 16. Ele pede para serem hospitaleiros, ou seja, acolher uma diaconisa, a Febe, né? Hospitalidade aí é acolhimento, é proteção, é alimentação. Quer dizer, esse tipo de código está virando essa forma de organizar a comunidade para a sobrevivência, como peregrinos. No mundo paulino, os peripatéticos, e aí o mundo da Didaquê é a mesma coisa, tem que ser acolhidos. Nesse mundo mais complicado e hostil, todo mundo é peregrino, então um tem que acolher o outro mutuamente. Não sei se, porque eu estou vendo aqui, faltam 3 minutos para acabar. Também não é camisa de força, passar um pouquinho, né? Sem problema. Mas são as questões que perpassam, né? E é interessante que eu sempre quando você fala assim, né? Se for no Apocalipse, vai uma forma de responder, ali em 1 Pedro é outra forma de responder, e assim, a gente tem uma ideia um pouco genérica de que o Novo Testamento ele é perpassado pela Apocalíptica, mas o fato é que ainda assim você tem uma diversidade de maneiras de ler o mundo, de interpretar o evento Jesus e de aplicar essa interpretação à realidade. Então, nem todo mundo vai ser estrito sensu apocalíptico, né? Vai ter, às vezes, um eco apocalíptico, mas ainda vai ter uma resposta que não seja efetivamente na linha da apocalíptica, me parece, né? O próprio Paulo Essa é uma boa resposta, né? Hã? Oi? É uma boa resposta. Ele desce fogo do céu, come logo todo mundo e resolve o problema. Não tenha dúvida. Mas é porque se você pegar o próprio Paulo, que ele tem uma pegada apocalíptica, mas várias partes dos textos dele vai numa direção mais laissez-faire, né? Vamos lá, vamos com calma, não vamos explodir tudo. Ele está dialogando também com a realidade dele, né? Ele não rompe totalmente como o João, né? O João é pé na porta, né? O João do Apocalipse, claro, né? É pé na porta. Mas lembrando que no João do Apocalipse, os cristãos já sabem que vão ter que durar um pouco mais, aí vai ter que aguentar esse cara mais um tempo. O Paulo, como acha que Jesus volta semana que vem, dá para aguentar aí com mais tranquilidade. Sim. Ou seja, fica na sua que daqui a pouco tudo se resolve. Exato. Mas assim, a paciência vai esgotando, né? Eu acho que tem os momentos diferentes que forjam respostas diferentes, mas eu tenho uma pergunta de fundo, que é a origem do poder, que essa pergunta incomoda o cristianismo primitivo. De onde vem o poder? Isso. E acho que quando o cristianismo responde que Deus é o Deus Todo-Poderoso, ele se perde. Porque aí ele assume
essa chave do poder. E aí já não consegue mais dar resposta correta, porque não dá para eu pensar que o poder pode ser diabólico. E aí a oficialização vai coroar isso, né? Então o Deus todo-amoroso vira o Deus todo-poderoso, né? Mas aí já são os nossos voos, os nossos passeios, É. né? Bom, gente, eu quero agradecer a todo mundo que conseguiu estar com a gente, especialmente o pessoal aí do mestrado, doutorado que está estudando, mas também o pessoal de fora, de outros, né? Eu vi que a Marisa entrou, o Marcos está aí, o próprio Jonas, o pessoal que está fazendo pós-graduação em outros lugares, mas está prestigiando o nosso grupo, fico feliz. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Gostei de E ver a Elis, estava com saudades dela. a Elis está aí, exatamente, né? Também, Muito legal. também. E o Cadu, né? O Cadu aí se Cadu posicionando, eu achei muito também. legal, foi muito bacana Oi. mesmo. Então é isso, agradeço a todo mundo. Eu vou parar a gravação agora, e aí depois eu coloco, apesar de